Na Sport News no ar, confira os destaques do programa de hoje. Corinthians e Palmeiras empatam por 1-1 na Arena de Itaquera. Goleada do líder. Santos bate o Goiás por 6-1 na Vila Belmiro. Avaí perde para o Botafogo na ressacada. Bahia goleia o Flamengo por 3-0 na Fonte Nova. Você também confere. Vasco e CSA empatam por 0-0 em Cariacica. E tem tudo sobre a vitória do Atlético Mineiro por 2-0 sobre o Cruzeiro no Independência. E a expectativa de informações para o encerramento da rodada com o Grêmio Chapecoense. Agora no Jornal Sport News. Corinthians 1, Manuel, Palmeiras 1, Felipe Melo. As equipes empataram por 1-1 no Derby Paulista. O Corinthians marcou com o Manuel de cabeça e o Palmeiras com o Felipe Melo também de cabeça. No momento do gol do Corinthians, em falta batida, Manuel desviou de cabeça e colocou para o fundo do gol do Everton. O Palmeiras jogava muito melhor e já tinha tido duas chances perigosíssimas na partida. E o Cássio defendeu. E foram duas chances dificílimas de defender, de ponta de dedo. E depois disso o Corinthians ganhou confiança na partida e também passou a atacar. E diminuiu o ritmo do Palmeiras, que se sentiu mais acuado na Arena de Itaquera, que naquele momento era só festa. E o Everton não fez defesas tão difíceis quanto fez o Cássio, mas quase que ia se complicando em duas bolas que ele quase levava por cobertura e por pouco não levou. E aí o gol do Felipe Melo logo no início do segundo tempo. No fundo foi um resultado justo pelo que as equipes apresentaram e um jogo bem disputado. Também da bola parada, Felipe Melo fez o gol da equipe. Aí o jogador do Corinthians, o Wagner Love, ele podia ter tirado de cabeça. O Daverson cruzou, o Felipe Melo de cabeça chegou de trás e colocou no fundo do gol do goleiro Cássio. Vamos às estatísticas do clássico. O Corinthians, o time da casa, dirigido pelo técnico Fábio Carilli, começou o primeiro tempo muito mal, inclusive, apenas se defendendo, o que é bastante lamentável. Por pouco não levou 2 gols do Palmeiras, essa é a grande questão. Por pouco não levou 2 gols do Palmeiras dentro de casa. E o Palmeiras poderia sim ter feito as oportunidades que criou. Estatísticas do jogo: 9 chutes do Corinthians, 8 do Palmeiras, 7 chutes a gol do Corinthians, 6 do Palmeiras. Olha que jogo, hein? 51% de posse de bola do Corinthians, apenas 49 para o Palmeiras. 371 passes trocados pelo Corinthians, 372 pelo Palmeiras. Olha que jogo bastante disputado que foi. 79% na precisão de passe do Corinthians, 78% do Palmeiras. 11 faltas cometidas pelo Corinthians, 24 pelo Palmeiras. 1 cartão amarelo do Corinthians, 3 do Palmeiras. Nenhum cartão vermelho. 4 impedimentos, 1 do Corinthians, 3 do Palmeiras. E 8 escanteios, 3 do Corinthians, 5 da equipe do Palmeiras. O Palmeiras é vice-líder com 28 pontos. E o Corinthians é o 7º colocado com 20 pontos na tabela de classificação do Campeonato Brasileiro. Olha, corria um boato antes do jogo que o Felipão já teria uma carta de demissão assinada por conta daqueles protestos de pessoas à margem da lei que estavam com a camisa do Palmeiras, que eu não chamo de torcedores, que eu acho que não é só estar com a camisa do time, é um conceito complexo esse torcedor, e ameaçaram o Felipão e outros jogadores. Ninguém morreu ainda. Empatou e ninguém vai morrer, eu espero, né? Pelo menos não por causa do jogo. Portanto, o Felipão pensaria em pedir demissão. Mas o Palmeiras empatou e ele disse que permanece no clube paulista. Daqui a pouco a gente faz mais análise da partida. E veja aí o gol do Palmeiras na ponta esquerda. Daverson chegou no bico de área, cruzou na ponta esquerda. Felipe Melo chegou de trás e bateu de cabeça pro gol do goleiro Cássio. Cartões amarelos pro Corinthians, o 26 Gil, o defensor Gil, e pro Palmeiras, Diego Barbosa, o 6, e o zagueiro Gustavo Gomes, o camisa de número 15. Olha, o Fábio Carilli escalou um time totalmente titular nessa partida. O Pedrinho não foi tão bem. Esperava mais dele nessa partida, mas o Palmeiras e o Corinthians no fundo fizeram um bom clássico. Grande atuação do goleiro Cássio no primeiro e no segundo tempo. O placar ficou em 1-1. A primeira etapa onde foi de controle de jogo dos donos da casa. Antes o Palmeiras estava controlando até os 13 minutos, pressionando como se estivesse jogando em casa, mas conseguiu
o Corinthians retomar o controle do jogo e na volta do intervalo o empate do Verdão saiu cedo. Aos 2 minutos do segundo tempo, o Felipe Melo aproveitou a cobrança de escanteio e também de cabeça deixou tudo igual. A partir daí, o Corinthians assumiu uma postura mais ofensiva e viu o Palmeiras responder em rápidos e perigosos contra-ataques. O placar só não mudou por 2 grandes defesas de Cássio nos cabeceiros de Gustavo Gomes e Daverson, confirmando o empate no clássico em Itaquera. Na síntese, foi um bom resultado para as duas equipes. O Corinthians empatou com o vice-líder do Campeonato Brasileiro e o Palmeiras empatou com o Corinthians, mesmo estando abaixo, mesmo tendo elenco superior, jogando na Arena Corinthians, o que não vinha acontecendo, né? Na maioria das vezes vinha perdendo. Então, no fundo, pelo que as equipes apresentaram, por ser um clássico, por ser na Arena Corinthians, onde o Corinthians é muito forte, e por o Corinthians jogar contra o Palmeiras, foi um jogo excepcional. Pelo que as equipes apresentaram e foi um resultado satisfatório para ambas. O Corinthians segue na 7ª posição com 20 pontos e o Palmeiras segue vice-líder com 28 pontos. Não esperava vencer o Corinthians na Arena de Itaquera. Essa é a grande realidade. Corinthians 1, Palmeiras 1 na Arena de Itaquera. Foi esse o placar do derby e você acompanhou a análise completa aqui no Jornal Sport News. Agora Felipão e Fábio Carilli falam no nosso programa. Sem saber, né, se comemora, se lamenta. Coletiva de Fábio Carilli falando após Corinthians 1, Palmeiras 1. Ou dá para tirar um lado positivo e um negativo do resultado? Boa noite. Foi um jogo equilibrado. Primeiro tempo, considero que a gente foi um pouco melhor. Segundo tempo, o Palmeiras foi um pouco melhor. Carilli, boa noite. Faltou concentração porque o Corinthians estava com o resultado na mão, tinha um contra-ataque e tomou gol muito cedo na volta do segundo tempo, se você na tua opinião. Faltou concentração naqueles 3 primeiros minutos que saiu o gol de empate do Palmeiras. O segundo questionamento é se já dá para dizer... O gol do Palmeiras foi marcado pelo Felipe Melo, do Corinthians pelo Manuel. Em razão do jogo contra o Goiás na quarta-feira, que vai igualar os outros jogos, né? E se você lamenta muito esses 2 pontos perdidos hoje, você poderia encostar um pouco mais ali naquele pelotão da frente até terminar a rodada do meio de semana, que o Corinthians tem um jogo isolado, como no 3º lugar. Um jogo como esse não tem desconcentração, cara. Tem qualidade do outro lado também, tem jogadores que atacam bem a bola, né? Acontece, né? Não sei quantos minutos foram, não lembro, mas faz parte do futebol. Isso aí é assim, não existe falta de concentração num jogo desse. Pode faltar tudo menos concentração. Jogar dentro de casa é sempre importante fazer pontos, né? Infelizmente não fizemos os 3, mas a gente tem que comemorar esse ponto aí, que ali na frente pode nos trazer grandes coisas. E priorizar não, cara, muito cedo. A gente tem lá o meu time para trabalhar, a direção com quem eu trabalho bem. Estou tranquilo, gosto do Palmeiras. Tanto quem cria responde para vocês. Eu não tenho nada que responder. Felipão, queria que você falasse um pouquinho, obviamente, da apresentação do Palmeiras. Oi, queria que você falasse um pouquinho da apresentação do Palmeiras e sobre essa manifestação de ontem, né? Você acha exagerado esse tipo de manifestação? Sobre a manifestação, nada a falar, vou falar do jogo. Como fiz no jogo da Libertadores. Vamos falar sobre o Corinthians? Não, vou falar do jogo que era Libertadores. Agora o jogo é o Corinthians. Acho que foi um belo jogo. As duas equipes se apresentaram bem. São equipes que têm uma forma muito interessante de jogar, forte. E nós tivemos, eu acho que no final das contas, 3 ou 4 oportunidades mais vivas de gol. Mas do outro lado nós temos que saber que tem um Cássio, que além de ser uma pessoa íntegra, maravilhosa, é um grande goleiro. Então, acho que nós jogamos bem. E o Corinthians também jogou bem, dentro do seu estilo, os dois dentro do seu estilo. E o empate, não é que a gente saia não com... Eu acho que ele devia, o Felipão, ter respondido os assassinos que foram lá, dizer ninguém morreu ainda. Eu acho que a resposta educada, íntegra, como cidadão de caráter que o Felipão deveria ter sido dada. Ameaça de morte. Eu só queria entender se você se sentiu ameaçado ou se para você foi um protesto. Preste atenção, eu vou falar do jogo. Vocês não adiantam vir com historinha pra cá, historinha bom. Não vou falar sobre nada disso.
Vou falar do jogo, e já falei do jogo. Aliás, Diego Alves, Bahia 3 de Gilberto, Flamengo 0 na Fonte Nova. Vamos às estatísticas e você confere os gols da partida. A bola sobrou para Gilberto, que bateu pro gol no início do jogo. Até aí tudo bem, agora o recuo. O Pablo Mari recuou pro Diego Alves. O Diego Alves ia recuar de novo pro jogador do Flamengo. Aí acabou no meio do caminho, dando pro Gilberto e fez uma lambança e deu uma assistência para ele fazer o gol. Vamos ver daqui a pouco esse lance aí. 10 chutes do Bahia, 13 do Flamengo, 7 chutes a gol do Bahia, 1 do Flamengo. Olha aí, não dá, né, Diego Alves? Você que é goleiro da Europa, pega muito pênalti, mas não dá você fazer isso aí, é inacreditável. Deu uma assistência pro Gilberto, que já estava inspirado na tarde com a Arena Fonte Nova lotada, e acabou fazendo essa lambança. É uma vergonha pro elenco milionário do Flamengo, que não jogou absolutamente nada na partida, deu um chute a gol, finalizou 13 vezes, apenas uma foi o gol. O Bahia finalizou 10 vezes e teve um aproveitamento de 70%, 7 chutes a gol. Portanto, o Flamengo teve aproveitamento de quanto? Menos de 10%, e o Bahia de mais de 70%, para você ver como o Bahia foi superior na partida. 271 passes trocados pelo Bahia, 583 pelo Flamengo, 66% na precisão de passe da equipe do Bahia. 83 da do Flamengo, 18 faltas cometidas pelo Bahia, 14 pelo Flamengo, um cartão amarelo para cada lado, um cartão vermelho para o Bahia, que foi para o jogador José Fernando Viana de Santana, o Fernandão, que não estava jogando nada. Eu acho que o Bahia até agradeceu quando ele foi expulso no jogo. 4 escanteios do Bahia, 7 do Flamengo, 4 impedimentos do Bahia, 2 do Flamengo. E agora vamos aos cartões amarelos. Quem levou do Flamengo? 13 Gafinha, e pro Bahia o 10 o Eric dos Santos Rodrigues e o 20 José Fernando Viana da Silva. Ele levou o cartão vermelho direto, na minha opinião, merecido. E aí o Diego Alves não pode falhar desse jeito. O Flamengo não jogou absolutamente nada. No segundo tempo até que deu uma melhorada, começou a criar algumas oportunidades, mas nada que impressionasse, nada que fizesse o Flamengo ser o Flamengo. Com as contratações que teve, na estreia do Felipe Luiz, que não jogou nada na lateral esquerda, né? Fez uma dupla com o Rafinha ali, Rafinha na direita, ele na esquerda, mas não adiantou de nada. O Flamengo tá com os desfalques assim, mas na Libertadores jogou com esses desfalques e ganhou do Emelec, né? Que não é comparável ao Bahia. O Bahia é melhor que o Emelec, mas não podia ter perdido de 3-0. O Flamengo foi humilhado na Fonte Nova. Essa é a realidade. E pro Bahia, muitos já estão até discutindo se foi a melhor partida da temporada do Bahia. Com certeza, ganhar de 3-0 do Flamengo na Fonte Nova, no domingo à tarde, né? Deixar seu torcedor muito feliz. Muitos compareceram, mais de 38 mil a Arena Fonte Nova, e tá de parabéns a equipe do Bahia. Ganhou do Flamengo, uma equipe muito boa. Agora o Jorge Jesus tem que ajeitar isso, né? Não dá. Foi eliminado da Copa do Brasil, agora levou 3 no Campeonato Brasileiro e só tá na Libertadores de verdade, porque o Flamengo já tá a mais de 7 pontos atrás do líder Santos no Campeonato Brasileiro. Então está se distanciando, aliás, perdão, viu, 43.642 torcedores, não 38 mil, como eu tinha dito anteriormente. Muito bem aplicado defensivamente, o Bahia foi cirúrgico nos contra-ataques e resolveu a partida já no primeiro tempo, com 3 gols do camisa 9 Gilberto aos 20, 31 e 50 minutos. 2 deles saíram de contragolpes após assistência de Nino, Paraíba e Arthur. Entre os 2 gols, o artilheiro tricolor no Brasileirão ainda aproveitou uma bobeira de Diego Alves na saída de jogo, uma besteira, uma palhaçada que ele fez, e finalizou para a meta vazia. Na volta do intervalo, Roger Machado manteve a fórmula de compactação defensiva e velocidade nas roubadas de bola e quase ampliou a vantagem. Se o Flamengo teve dificuldade de criação e praticamente não assustou o gol de Douglas no segundo tempo, os jogadores da equipe do Bahia, Ramires e Moisés, ainda não obrigaram Diego Alves, ainda obrigaram Diego Alves a fazer defesas difíceis em pelo menos 2 momentos. Tá de parabéns o Bahia, resultado excepcional conquistado na Fonte Nova. Bahia 3, Flamengo 0. Ô, Jorge Jesus, arrume isso aí, viu? Arrume isso aí, que agora vai ter o Internacional na Libertadores dia 21 de agosto e depois dia 29, salvo engano, né? E o Flamengo não decide em casa, portanto, muito cuidado. Todo cuidado é pouco. Seu cargo parece que deu uma respiradinha contra o Emelec, mas agora perdendo por 3-0 do Bahia, podia até perder. O Bahia não é uma equipe ruim, não.
já jogou com várias equipes gigantes no futebol brasileiro e conseguiu bons resultados. Agora, não fazer 3-0. 3-0 é humilhação. Mineiro 2, Vinícius e Natan, Cruzeiro 0, no Independência, no Clássico Mineiro, no Campeonato Brasileiro. E agora você já vê as imagens da partida. O gol do Atlético Mineiro saiu em 2 erros da zaga cruzeirense. Um do Fred, ele estava tocando bola, e outro do jogador 25 da equipe do Cruzeiro. E o Vinícius Góes abriu o placar para a equipe do Atlético Mineiro diante do Cruzeiro no Independência. Vamos aí com as imagens do Clássico Mineiro, Atlético Mineiro e Cruzeiro. As duas equipes empataram pelo placar. Aliás, o Atlético ganhou por 2-0 do Cruzeiro no Independência, que estava lotado. A torcida do Galo e do Cruzeiro compareceu em peso. É claro que mais a torcida do Galo. E agora a gente vê o gol do Vinícius Góes. Ele chegou, bateu pro gol! Na entrada da meia-lua da grande área aos 45 minutos. Roubada de bola da equipe do Galo. Muito rapidamente agora a equipe do Cruzeiro, que está em 17º com 10 pontos, hein? E que fase o Cruzeiro, que faz Mano Menezes. Aqui o Galo está em 4º colocado. Situações opostas na tabela. 15 chutes do Galo, 13 do Cruzeiro, 6 chutes a gol do Galo, 4 do Cruzeiro, 68% de posse de bola do Cruzeiro, 38 da equipe do Galo. Aliás, 62 do Cruzeiro, 38 do Galo, 362 passes trocados pelo Galo, 598 pelo Cruzeiro, 82% na precisão de passe do Galo, 88 do Cruzeiro. É essa a grande questão. Agora vamos conferir outros dados estatísticos. Precisão de passe, nós já informamos. Repito, 82 do Galo, 88 do Cruzeiro. 19 faltas cometidas pelo Galo, 13 pelo Cruzeiro. 2 cartões amarelos do Galo, 3 do Cruzeiro. Nenhum cartão vermelho. 2 impedimentos cruzeirenses e 6 escanteios para cada lado. Cartões amarelos pro Cruzeiro: o 10, Thiago Neves, o 9, Fred, e o lateral, o 28, Orejuda. Já pro Galo, o meio-campista, o 7, Elias, e o 88, Jair. Olha, o Galo conseguiu uma vitória muito expressiva. Agora o Cruzeiro tem que tomar cuidado. Eu já vi muitos times gigantes, é claro que falta mais de 20 jogos pro campeonato terminar, mas já vi muitos times grandes conseguirem começar no início na zona do rebaixamento, se encalacrarem e não conseguirem sair mais. Então o Cruzeiro tem que ter reação enquanto é tempo, porque a equipe já está se encalacrando na zona do rebaixamento do Campeonato Brasileiro. E o Cruzeiro, é claro, não quer cair e não pode cair. E assim, no estádio Kleber Andrade, o Vasco da Gama empatou por 0-0 com a equipe do CSA. O estádio Kleber Andrade, que tava muito bonito, né, como sempre. Agora eu não entendi porque o Vasco foi jogar lá. Até hoje eu tô querendo saber, inclusive. Mas vamos ao ponto direto que vocês vieram aqui para ouvir no Jornal Sport News desta segunda-feira, quase noite já. É a análise do jogo. O Vasco da Gama empatou com o CSA. O CSA, a equipe que tá lá embaixo no Campeonato Brasileiro. O Ceará, que tá na zona do rebaixamento. É assim, a coisa inacreditável. 18 chutes do Vasco, 11 do CSA, 2 chutes a gol do Vasco, 2 do CSA, 58% de posse de bola do Vasco, 42 do CSA, 513 passes trocados pelo Vasco, 394 pelo CSA, 84% na precisão de passe do Vasco, 72 do CSA, 12 faltas cometidas pelo Vasco, 15 pelo CSA, 5 cartões amarelos, 4 pro Vasco, 1 para a equipe adversária, nenhum cartão vermelho, 1 impedimento do CSA e 8 escanteios do Vasco, 5 da equipe do CSA. Será o CSA, aliás, que até ameaçou algumas vezes o gol do goleiro Fernando Miguel. Cartões amarelos pro Vasco: o 3, Gustavo Henrique do Defensor, o 5, Leandro Castan, e o Thales Magno, o 43. Já pro CSA, o Vitor, o camisa 7, o meio-campista, que foi que levou o cartão amarelo do árbitro do jogo. Olha, é importante destacar em dos melhores momentos. O CSA também teve algumas boas oportunidades. Os jogos ontem mais importantes foram às 19 horas, que foram transmitidos em TV aberta.
Você, torcedor do Vasco, com certeza não ficou feliz com esse resultado. Foi um péssimo resultado. Né? É ruim não, é péssimo. Por quê? Porque o CSA tá lá embaixo. Ah, mas o Corinthians só ganha de 1-0. O Palmeiras empatou no primeiro turno, nas primeiras rodadas. Tudo bem, mas o Vasco devia ter ganhado. O Vasco é muito superior. Qualquer time do Campeonato Brasileiro, exceto o Avaí e o Goiás, né? Que o Goiás só leva 6. Tem gente que não gosta de dizer que o Goiás é pequeno. O Goiás não é uma equipe boa, é uma equipe medíocre. Se jogar com essas duas equipes, já pensou um jogo CSA e Avaí? Meu Deus, se escondam. Então, o CSA é muito fraco e o Vasco deveria ter ganhado, não tirado bola em cima da linha, levado o perigo da equipe alagoana, que é medíocre e vai cair. Isso todo mundo sabe, isso é líquido e certo. Na ressacada, o Lanterna Avaí, que não ganhou nenhum jogo no Campeonato Brasileiro, perdeu para o Botafogo pelo placar de 2-0. Vamos conferir os gols da partida. Primeiro, o Botafogo abriu o placar com um golaço de Alex Santana aos 18 minutos da etapa inicial, com muita categoria. O 5 da equipe carioca colocou para o fundo das redes do Avaí na ressacada. Logo depois, a falta foi cometida. O Botafogo partiu para a bola, o árbitro autorizou o jogador do Botafogo, ele levantou e de cabeça o camisa de número 3, Benevenuto, aos 4 minutos da etapa complementar, colocou para o fundo da rede do Avaí, fechando o Botafogo 2, Avaí 0 na ressacada. Que o time do Atlético Mineiro, Vinícius Gomes com a bola, carregando, bateu, é gol! Mineiro! E lá vem o Atlético Mineiro atacando pela ponta direita. Chegou, cruzou, tocou na tela. Gol! Gol do Atlético Mineiro! Corinthians bater, correu, bateu, levantou, tocou, Manuel, é gol! Gol do Corinthians! Manuel! Correu, bateu, levantou, tirou dali a zaga do Corinthians, a bola sobrou na ponta esquerda para Daverson, cruzou, tocou, Felipe Melo, gol! Pouco aqui na Arena do Grêmio, o Grêmio recebe a Chapecoense com a arbitragem de Felipe Fernandes de Lima, auxiliado por Guilherme Dias Camilo e Sidmar dos Santos Meura. Provável escalação do Grêmio, do técnico Renato Portaluppi: Paulo Vitor, Leonardo, Jeromel Kahneman, Bruno Cortes, Matheus Henrique, Maicon Jean-Pierre, Alisson e Everton, André ou Luciano. No comando do ataque, o técnico Renato Portaluppi. Já a Chapecoense, de Emerson Cris, técnico interino, Diego, Eduardo, Gum, Maurício Ramos e Bruno Pacheco, Márcio Araújo, Gustavo Campanaro, Augusto Camilo, Arthur Gomes e Everaldo. No comando do ataque, Campeonato Brasileiro é no Notícias do Esporte.